o maior número de vítimas, de desalojados, de desempregados, de pessoas atingidas pelos fogos. Por isso, falo aos portugueses hoje daqui. O Presidente da República é, antes de mais, uma pessoa. Uma pessoa que reterá para sempre, na sua memória, imagens como as de Pedrógão. Pedrógão, rodeado pelo fogo, com um autarca perdido, a confessar que só na manhã seguinte descobriria quantos corpos estavam naquelas casas a arder, ali mesmo ao lado. Ou as histórias dos populares a combaterem fogos, em desespero, tantas vezes isolados. Ou a aventura generosa daquelas colunas de bombeiros, vindas do outro lado de Portugal, para lutarem noite fora em terrenos e condições acabadas de conhecer. Ou agora, nestas beiras, como dois irmãos morreram para salvar colmeias, sustento e razão de ser da sua vida. Ou uma aldeia, várias aldeias, tocaram o sino a rebate, reuniram os anciãos na igreja e fizeram aquilo que se fazia há 100 anos para apagar as chamas. E o heroísmo de milhares de operacionais, como as corporações de bombeiros, que há pouco saudei, e de muitos lugares que sozinhos tiveram de resistir pelas suas terras e pelas suas gentes. E ainda dezenas e dezenas de testemunhos de perdas de tudo, dos avós aos pais, aos filhos, aos netos, aos maridos, às mulheres. Mais de 100 pessoas mortas em menos de 4 meses em fogos em Portugal. Por muito que a frieza destes tempos, cheios de números e de chavões políticos, económicos e financeiros, nos convidem a minimizar ou banalizar, estes mais de 100 mortos não mais sairão do meu pensamento, como um peso enorme na minha consciência, tal como no meu mandato presidencial. Também por isso, por ter sentido chegar à tragédia e depois a ter confirmado de perto, estive onde estive em junho. E estarei, nos próximos dias, onde estarei. Se falei aos portugueses primeiro como pessoa, foi para tornar bem claro que sempre, e mais ainda em tempos como estes, olhar para os dramas de pessoas de carne e osso, com a distância das teorias, dos sistemas ou das estruturas, por muito necessário que possa ser, é passar ao lado do fundamental, na vida como na política. E o fundamental é o que vai na alma de cada uma e de cada um dos portugueses. Mas mais de 100 mortos em menos de 4 meses, sendo um peso na consciência, são igualmente uma interpelação política. Uma interpelação política ao Presidente da República, que foi eleito para servir incondicionalmente os portugueses, para cumprir e fazer cumprir uma Constituição que quer garantir a segurança e a confiança dos cidadãos. Ora, se há realidade que objetivamente ocorreu com estas mortes e estas duas e tão diferentes provações de um verão interminável, foi a fragilização de muitos portugueses. Não vale a pena negá-lo. Ficaram fragilizados perante aquilo que se lhes disse ou ouviram sobre a floresta e décadas de desordenamento ou incumprimento da lei. Ficaram fragilizados perante o que lhes pareceu ser a insuficiência de estruturas ou pessoas em face de condições meteorológicas, dimensão e natureza de fogos tão diferentes daqueles a que estavam habituados. Ficaram fragilizados perante leituras dos relatórios sobre Pedrógão, em especial a do relatório da Comissão Parlamentar Independente, que acentuam dúvidas, temores, preocupações. Ficaram fragilizados perante nova tragédia, 3 dias depois da divulgação do relatório,
e por isso mesmo antes de ações possíveis por ele recomendáveis. Ficaram fragilizados perante a crescente denúncia de autarcas relativamente à criminalidade impune, porventura existente na base dos fogos. Ficaram, sobretudo, fragilizados perante a ideia da impotência da sociedade e dos poderes públicos em face de tamanha confluência de catástrofes no tempo e no espaço. Claro que uma tal fragilidade foi ou é, em muitos casos, excessiva ou injusta, atendendo à extensão das áreas atingidas, à virulência dos fogos e, em particular, à abnegação, ao heroísmo dos que a pé firme estiveram mobilizados 5 meses seguidos ao serviço da comunidade. Mas o certo é que a fragilidade existiu e existe e atinge os poderes públicos e exige uma resposta rápida e convincente. E agora? Agora que se junta a interpelação dos que prematuramente partiram à exigência indignada dos que ficaram, o que pode e deve dizer o Presidente da República? Pode e deve dizer que esta é a última oportunidade para levarmos a sério a floresta e a convertermos em prioridade nacional. Com meios para tanto, senão será uma frustração nacional. Se houver margens orçamentais, que se dê prioridade à floresta e à prevenção dos fogos. Pode e deve dizer que, por conseguinte, deve haver uma convergência alargada, porque os governos passam e é crucial que a prioridade permaneça. Pode e deve dizer novamente que espera do governo que retire todas, mas todas as consequências da tragédia de Pedrógão, à luz das conclusões dos relatórios, em especial do relatório da Comissão Parlamentar Independente, como de resto o Governo se comprometeu publicamente a retirar. Pode e deve dizer que espera que nessas decisões não se esqueça daquilo que nos últimos dias confirmou ou ampliou as lições de junho e olhe para estas gentes, para o seu sofrimento, com maior atenção ainda do que aquela que merecem os que têm os poderes de manifestação pública em Lisboa. Pode e deve dizer que abrir um novo ciclo inevitavelmente obrigará o Governo a ponderar o quê, quem, como e quando melhor serve esse ciclo. Pode e deve dizer que se na Assembleia da República há quem questione a capacidade do atual Governo para realizar estas mudanças que são indispensáveis e inadiáveis, então que nos termos da Constituição esperemos que a mesma Assembleia soberanamente clarifique se quer ou não manter em funções o Governo. Condição essencial para, em caso de resposta negativa, se evitar um equívoco e de resposta positiva, reforçar o mandato para as reformas inadiáveis. Pode e deve dizer que reformar a pensar no médio e longo prazo não significa termos de conviver com novas tragédias até lá chegarmos. Pode e deve dizer que estará atento e exercerá todos os seus poderes para garantir que onde existiu ou existe fragilidade, ela terá de deixar de existir e que não será mais possível, ano após ano, se garantir segurança para ter de reconhecer no ano seguinte que ela não é possível confirmar-se. Pode e deve dizer que é tempo de reconstruir, de iniciar um novo caminho, de acreditar no futuro,
na base da mudança em relação ao passado. Pode e deve dizer que a melhor, se não a única forma de verdadeiramente pedir desculpa às vítimas de junho e de outubro, e de facto é justificável que se peça desculpa, é, por um lado, reconhecer com humildade que portugueses houve que não viram os poderes públicos como garantes de segurança e de confiança. E, por outro lado, romper com o que motivou a fragilidade ou motiva o desalento ou a descrença dos portugueses. Quem não entenda isto, humildade cívica e ruptura com o que não provou ou não convenceu, não entendeu nada do essencial que se passou no nosso país. Para mim, como Presidente da República, o mudar de vida neste domínio é um dos testes decisivos ao cumprimento do mandato que assumi. E nele me empenharei totalmente até ao fim desse mandato. Impõe-nos milhões de portugueses, mas impõe-nos, sobretudo, os mais de 100 portugueses que tanto esperavam da vida no início do verão de 2017 e não chegaram ao dia de hoje. A declaração solene